A Polícia Civil faz operação no Morro do Terço, em Vaz Lobo. O bairro é um dos maiores territórios de roubo de carros e cargas no Rio de Janeiro. Veja na reportagem de Jackson Silva. Ou seja, a gente se livra dele. Quem fala? E voltou aqui, desculpa, gente, a gente voltou no ar aqui, porque deu um problema aqui no meu ponto aqui, ó, pode... Ó só como eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo aí em cima? É isso que eu tô ouvindo dentro do meu cérebro. Daqui a pouco troco, já trocou aqui rapidamente. Deu problema na reportagem? Deu? Não tem problema não, a gente tá mostrando aí, a gente mostra imagens então. Você tá vendo imagens da reportagem. A polícia faz operação no tráfico lá na Zona Norte. Vaz Lobo, que eu não sabia, Marcos Amin, que era reduto de roubo de cargas e também de carros. É reduto sim de roubo de carga e de carro. Aquela região ali, Vaz Lobo, lá, Madureira, ela responde proporcionalmente ao mesmo número do índice ali daquela região de São Gonçalo, que está muito em voga agora. É uma região que sempre teve ali, responde mais ou menos, segundo o Dr. Tiago Dorigo ali da Delegacia de Roubos e Furto de Cargas, o delegado assistente da Delegacia de Roubos e Furto de Cargas, por mais ou menos entre 10% a 11% de todo o montante de cargas roubados no estado. Eu gostaria muito de dar essa reportagem completa, eu sei que deve ter tido algum problema aí em cima em relação, mas o que a gente vê é a Operação da Core. A Operação da Core explica pra gente, sempre tem uma investigação antes e por isso a gente não tem efetivamente tanta troca de tiros como a gente vem registrando nos últimos tempos em outras operações, né? Mas, sem dúvida nenhuma, toda a operação da Polícia Civil ela é embasada em uma investigação. Ela geralmente ela tem uma densa investigação por trás e geralmente a Core ela presta auxílio a uma outra delegacia, ela vem como um apoio, né? Obviamente a Core, como uma unidade de polícia especializada, de polícia judiciária, melhor falando, ela tem sim alguns inquéritos e algumas investigações em andamento e vez por outra estoura uma operação que é baseada na investigação própria da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. Mas o que a gente vem falando, principalmente em relação a roubos de cargas, e que a gente tem falado bastante nos especiais que o Jackson Silva mesmo acaba fazendo, é essa falta de regionalização que vocês tinham há 5 anos em investigação de Polícia Civil, em que determinadas áreas eram especializadas, criminosos eram especializados, que agora isso se abrangeu bastante, e principalmente o poder, o armamento desses caras, né? Sem dúvida nenhuma, Isabel. Isso aí a gente deve muito àquela política iniciada em 2007, que é a falsa política de pacificação das comunidades do Rio de Janeiro, que fez um verdadeiro espalha-brasa, né? Aquelas quadrilhas especializadas que eram confinadas em determinados lugares, elas saíram, né? Elas foram espalhadas pelo Grande Rio, pela Baixada Fluminense e pela Grande Niterói. Então, e muitas vezes elas são até alugadas, como ocorreu ontem, falou muito bem o doutor Marcelo Carregosa, elas são alugadas até por outras quadrilhas, como de roubo a bancos, né? Elas têm o seu efetivo, né? E seu armamento locado mesmo, né? Eles pagam pela mão de obra e pelo armamento para fazer outras empreitadas criminosas. É o Rio de Janeiro, né, inovando, né, o empreendedorismo criminoso no Rio de Janeiro, inovando como sempre. Simplesmente sem a gente esquecer que a gente fala de poder de armamento e tudo mais, e o poder que você falou de organização dessas quadrilhas. Não é qualquer tipo do que a gente... É diferente de você falar daquele crime que aconteceu agora há pouco, que a gente mostrou ali entre Maracanã, próximo à Mangueira, e que você tem a criminalidade pulverizada em Tijuca e tudo mais. Isso daí é crime com quadrilha, com gente grande, infiltrada até em locais que a gente nem sabe, né? Não, sem dúvida nenhuma, que a gente chama, diferentemente do crime de oportunidade, né? Aquele bandidinho que vai ali, rouba um comércio, rouba um transeunte, assalta um veículo. Isso aí já faz parte de uma quadrilha que é especializada, Isabela. É uma quadrilha que já tem uma expertise, um know-how, já tem um conhecimento nessa área. Esse tipo de bandidagem, ela é mais difícil de ser combatida, mas a Polícia Civil ela vem fazendo um trabalho muito bom em relação a isso. Prova disso é essa operação da Polícia Civil, prova disso é a operação ontem, que culminou também na prisão, infelizmente, de 2 policiais militares que serviam de escolta a roubadores de carga. Esse é o SBT Rio, onde dá problema no ponto da apresentadora e o VT também dá problema, mas a gente sabe fazer ao vivo. Obrigada, Marcos Amin. Reportagem completa, se Deus quiser, agora na tela para vocês. A tropa de elite da Polícia Civil ocupa as ruas do Morro do Terço, em Vaz Lobo. Lá na frente, um veículo blindado dá apoio à operação. No alto do morro, policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais estão em um dos pontos de venda de drogas, onde traficantes costumam ficar concentrados. Aqui os agentes fazem uma varredura com a ajuda de cães farejadores.
eles procuram armas ou drogas que podem ter sido escondidas durante a chegada dos policiais. Esta casa abandonada também facilita a fuga dos bandidos, por isso os policiais da CORE entraram aqui na tentativa de localizar os criminosos. Os bandidos daqui são acusados de roubar carros e cargas em diferentes pontos da cidade. Esta comunidade é controlada por uma das facções mais violentas do estado, por isso passou a ser alvo da Polícia Civil. Os policiais receberam informações que cargas de roupas e de carnes foram trazidas para o ponto alto do morro. As mercadorias foram roubadas nesta terça-feira e, de acordo com informações do Serviço de Inteligência, os bandidos teriam escondido aqui, onde tudo seria distribuído para o mercado ilegal. Em outro ponto do Morro do Terço, os policiais encontraram carros roubados e depenados. De acordo com a polícia, as peças foram revendidas. Pelo caso de roubar as pessoas, né, no seu veículo, eles fazem o chamado pela porca, ou seja, roubam os objetos, pertences, celulares, cordão, dinheiro, ainda fica com o carro para arrancar objetos, peças do carro para poder vender. A operação é para cumprir vários mandados de prisão, mas acabou sendo prejudicada por falta de condições de trabalho. Só para ter uma ideia, o único veículo blindado é aquele de lá, que é bem antigo, os novos estão parados por falta de manutenção e o helicóptero que era para sobrevoar a comunidade não saiu do lugar por falta de combustível. Segundo o delegado, vários bandidos foram presos em operações anteriores, porém, o maior desafio é mantê-los atrás das grades. Precisamos de uma lei mais dura. O que a gente tem nos esforçado muito aqui é identificar o autor do fato e prender ele 2, 3, 4, 5, 6 vezes, manda para o judiciário com 6, 7, 8 inquéritos dele identificados. Aí dessa forma eles têm que ficar um pouco mais tempo preso, né? Porque aí eles pegam 30 anos, 25 anos, aí cumprem aí uns 10, 12 anos aí. Ou seja, a gente se livra dele.